Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar com a regra de Cramer, tá? Eu vou resolver mais alguns exercícios para que a gente possa fixar melhor o conteúdo, ok? Então por isso vamos recordar aqui um pouquinho. Então, a regra de Cramer, ela só pode ser utilizada em sistemas em que o número de equações seja igual ao número de incógnitas, ou seja, se o sistema tiver duas equações, duas incógnitas, três equações, três incógnitas. Por exemplo, se o sistema apresenta as incógnitas x, y, z, para a gente encontrar os valores dessas incógnitas x, y, z, eu vou usar esse artifício. X é igual a d de x sobre d. Então, o d de x é o determinante que a gente encontra quando substitui os coeficientes de x pelos termos independentes. O d é o determinante dos coeficientes, que eu já havia falado na aula passada. O y, d de y sobre d, z, d de z sobre d. D é o determinante dos coeficientes das incógnitas. D de x, o determinante que se obtém substituindo os coeficientes de x pelos termos independentes do sistema. O D de y é quando eu troco os coeficientes de y pelos termos independentes. E o D de z, quando eu troco os coeficientes de z pelos termos independentes. Certo? Observações. Então, olha aqui. Numa observação aqui, a primeira diz o seguinte. Devemos aplicar a regra de Cramer se D for diferente de zero. Então, a gente calculou o determinante. É diferente de zero, eu posso continuar a resolução. Se o determinante for igual a zero, não convém continuar com a resolução, certo? No caso de D ser diferente de zero, o sistema será sempre possível e determinado. Ou seja, ele vai ter uma solução única, certo? Então, ó, de novo, eu vou começar com o exemplo 2 por 2, e depois vou resolver um 3 por 3. Na questão número 1 fala, um cliente foi ao caixa do banco, do qual é correntista e sacou R$580. Sabendo-se que a pessoa recebeu toda a quantia em 47 notas e que eram apenas notas de 5 e de R$20, é correto afirmar que essa pessoa recebeu? Certo. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar. Nesse exemplo número 1, exemplo número 1, eu vou supor que x representa o número de notas de R$5. Então, x representa o número de notas de R$5. R cifrão, então R$5. Vou falar que y representa o número de notas de R$20. O cara falou o seguinte, que ao todo foram sacadas 47 notas. Então a gente pode formar um sistema do seguinte modo. O sistema, então, ele fica sendo que x mais y, isso tem que ser igual ao total de notas. Agora, o valor sacado, então, tem que ser 5x, que é 5 vezes o número de notas de R$5, mais 20 vezes o número de notas, no caso, então, y, de notas de R$20. Isso tem que representar o total sacado, que o total aqui foi de R$580. R$580, certo? Para resolver o sistema, a gente vai pensar então na regra de Cramer. Ó, lembrando só uma coisinha, gente, bem simples de ver a coisa. Como é que seria esse sistema numa forma matricial? Então eu tenho que pensar assim, quem são os coeficientes? Quem multiplica o x na primeira equação 1, o y é 1. Na segunda, quem multiplica o x? 5. Quem multiplica o y é 20. Então, eu pego. Essa aqui, então, seria a matriz dos coeficientes. Vezes a matriz das incógnitas. X e y. Isso tem que ser igual à matriz dos termos independentes. Que é 47 e 580. Eu não precisava escrever isso aqui, só para vocês verem uma coisinha. Quando eu falo matriz dos coeficientes, são os números que multiplicam as letras, incógnitas. Quando eu falo nos
nos termos independentes, são esses números aqui, ó, que estão no segundo membro, o 47 e o 580, ok? Então agora é o seguinte, para resolver essa questão, a gente vai usar a regra de Cramer. Então, para usar a regra de Cramer, a primeira coisa que eu preciso calcular, então, é quem é o determinante dos coeficientes. Tá, o determinante dos coeficientes é um determinante de 2 por 2. Então, ó, 1, 5 e 20. Isso tem que ser igual. Para resolver o determinante 2 por 2, a regrinha é diagonal principal, o produto dos elementos da diagonal principal, multiplicado por mais. Multiplicar por mais significa que você não altera o sinal. Então, 1 vezes 20 dá 20. Depois, eu vou ter que fazer o produto da diagonal secundária. Só que esse produto eu multiplico por menos. Então, com isso, eu tenho que 1 vezes 5 é 5, vezes menos 5. 20 menos 5 é igual a 15. Então, pessoal, esse 15 representa o valor do nosso determinante dos coeficientes. Agora, eu preciso calcular quem que é o D de X e quem é D de Y, ok? Então, o D de X é o determinante que se obtém substituindo os coeficientes de X pelos termos independentes. Então, isso é o D de X. Então, eu tiro o 1 e o 5 e coloco 47 e 580 no lugar desses coeficientes de X. E mantém os coeficientes de Y. Então, fica 1 e fica 20. Da mesma forma, a gente utiliza a regrinha. Nesse sentido aqui, diagonal principal multiplica por mais. Nesse sentido aqui, ó, diagonal secundária multiplica por menos. 47 vezes 20. Então, isso vai dar 940. Do 940, eu subtraio 1 vezes 580, 580. Então, esse aqui dá 360. Esse é o D de X. Agora, preciso calcular quem é o D de Y. O D de Y, eu tenho que substituir agora a coluna do Y, os coeficientes de Y. Então, ó, mantém a primeira coluna, que é 1 e 5, e substitui a segunda coluna pelos termos independentes. Ó, tira essa coluna, troca pelos termos independentes, que, então, 47, 580. Então, isso aqui vai ser igual. Beleza. Ó, resolvendo aqui, 1 vezes 580, multiplico por mais, dá 580. Agora, eu vou subtrair a volta. Então, multiplico por menos. Mais vezes menos, vai dar menos. 5 vezes 47, vai dar 235. Certo? Com isso, eu tenho 580 menos 235, então isso vai ficar 345. 345, certo? Porque eu só somo 50 aqui, vai para 350, com mais 230 eu chego no 580. Como eu sei os valores de D de X e D de Y, então, agora eu jogo na regra. O valor do X, que representa o número de notas de R$5, ele é dado por, ó, X é o D de X sobre D. Certo? Mas quem que é o D de X? D de X vale 360. Então eu tenho 360 para dividir por D, que é 15. Certo? 360 dividido por 15 vai dar 24. Então, são
4 notas de R$5. O Y é o D de Y sobre D, que é 345 para dividir por, no caso, 15. Então, 345 dividido por 15. 345 por 15 vai dar 23. 23 notas. Só que são 23 notas de R$20. A pergunta da questão é, então, é correto afirmar que a pessoa recebeu, letra A, 25 notas de R$5? Errado. 20 notas de R$5? Também não. 23 notas de R$5? Também não. Letra D, 24 notas de 5? Não. Letra E, 24 notas de R$5 e 23 notas de R$20. Então, a resposta é a letra E. Ok, pessoal? Então, ó, bem simples. É só tomar cuidado passo a passo. Então, ó, lembra que todo sistema eu tenho a matriz dos coeficientes, matriz das incógnitas, matriz dos termos independentes. Regra de Cramer. Eu preciso calcular quem que é o D, D de X, D de Y. O D é o determinante dos coeficientes. Ó, 1, 5 e 20. Calculei, esse é o D. Quando eu quero calcular o D de X, eu troco na coluna os coeficientes do X pelos termos independentes. Olha lá, ó. Ficou 47, 580, 1 e 20. Mantenho do Y. No D de Y, agora eu troco a coluna do Y. Então, mantenho o X, 1 e 5, e troco por 47 e 580. Ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos para o próximo. Então, a questão 2, então, o exemplo 2, ele fala o seguinte. Seja x0, y0, z0 a solução do sistema linear. 3 por 3. O número x0, y0 e z0 formam nessa ordem uma progressão. Então, pessoal, o que acontece aqui é assim. Eu preciso encontrar os valores de x, y e z para encontrar a solução do sistema. Certo? Como o sistema tem 3 equações e 3 incógnitas, eu posso, então, tentar resolvê-lo pela regra de Cramer. Certo? Então, vamos voltar aqui no quadro, então. Ó, então, o nosso sistema que ele forneceu nessa questão, então aqui vai ser o exercício 2. Ele fala aqui assim, que x mais 2y menos z tem que ser igual a 4. O 2x menos 3y, 2x menos 3y mais z igual a menos 2. E 3x menos y mais z, isso tem que ser igual a 8. Ok? Então, pessoal, é aquela mesma ideia. Eu tenho a matriz dos coeficientes, eu tenho a matriz dos termos independentes e tenho também a matriz das incógnitas. Ok? Então, só para ficar claro, então, ó, coeficiente na primeira equação, 1, 2, menos 1. Na segunda, 2, menos 3, 1. Depois, 3, menos 1, 1. Então, essa aqui seria a matriz dos coeficientes. As incógnitas seriam, então, o x, y e z. X, y e z. Isso é igual à matriz dos termos independentes. Os termos independentes, então, 4 menos 2 e 8. 4 menos 2 e 8. Então, isso aqui seria a representação do sistema, ok? Agora, então, para usar a regra de Cramer, então, regra de Cramer.
para a resolução da questão? Eu preciso encontrar o D, D de X, D de Y, D de Z. Então, para calcular o D, a gente vai ter que resolver utilizando um determinante 3 por 3. Então, ó, 1, 2, menos 1, 2, menos 3, 1, 3, menos 1 e 1. Certo? Quem está responsável por essa parte é o Márcio, né, pessoal? Determinante. Então, é o Márcio que vai trabalhar com vocês essa situação. Como é que resolve o determinante 3 por 3? Repete as duas primeiras colunas. Então, que é 1, 2, 3. A segunda, 2, menos 3 e menos 1. Certo? Existe uma regrinha da borboleta que não precisa repetir essas duas primeiras colunas. Mas, como vocês estão aprendendo agora, é melhor treinar por aqui. Depois, parte para a regrinha, tá bom? Ó, quando eu pego a diagonal principal, é essa. Paralelo a ela, eu tenho mais duas com 3 elementos. Eu tenho que multiplicar todos esses números e o resultado multiplicar por mais, ok? Então, com isso a gente tem 1 vezes menos 3, vezes 1, menos 3, vezes mais, menos 3. Ou seja, esse mais não altera o sinal do produto. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2. Certo? Agora, eu vou ter que pegar a diagonal secundária. A diagonal secundária, então, é a que volta aqui, ó. Aí eu tenho que pegar agora e multiplicar esses resultados por menos, ok? Então, o que a gente vai ter aqui nessa situação? Ó, menos 1 vezes menos 3 vai ficar mais 3. Mais 3 vezes 3 vai ficar mais 9. Só que mais 9 vezes menos, então eu vou ter o menos 9 aqui. Depois, 1 vezes 1 é 1. Vezes menos 1 vai ficar menos 1. Vezes menos mais 1. E por fim, a gente tem que 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Vezes menos, menos 4. Certo? Esse resultado todo representa o valor de D. Então, significa que o D tem que ser igual. Ó, o menos 3 com mais 6 dá mais 3. 3 com 2 é 5. 5 menos 9 dá menos 4. Menos 4 com mais 1 dá menos 3. E menos 3 com menos 4 dá menos 7. Então, esse resultado aqui é o valor do D. Tá, agora eu preciso calcular o D de X, D de Y e D de Z. Então, o que seria então o D de X? O D de X agora é substituir a coluna do X, que é o 1, 2 e 3, pelos termos independentes, que no caso 4, menos 2 e 8. Então, 2 e menos 1, repete o resto. Menos 3, 1, menos 1 e 1. Então, esse seria o nosso novo determinante, D de X. Então, ó, substituir a coluna do X pelos termos independentes. 4 menos 2 e 8. Determinante 3 por 3 de novo. O que eu faço? Vou repetir as duas primeiras colunas. Então, o 4 menos 2, 8. 2 menos 3, menos 1. Então, tá aqui. Aí, diagonal principal é aqui, ó. 4 menos 3 e 1. Paralela a ela, eu tenho mais duas com 3 elementos, que eu vou multiplicar os resultados por mais, certo? Então, o que a gente tem aqui? 4 vezes menos 3, menos 12. Menos 12 vezes 1 continua menos 12. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. Menos 1 vezes menos 2 vai ficar mais 2. Mais 2 vezes menos 1
menos 2. Agora, quando eu volto, a diagonal secundária é essa. Paralela a ela, eu tenho mais 2 com 3 elementos. Aí a gente vai pegar e multiplicar esses resultados, então, por menos. Só que aí, então, o que a gente tem? Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Mais 3 vezes 8, mais 24. Vezes menos, menos 24. Certo? O próximo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8 dá 16. No caso, estou voltando, né, aqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes menos vai ficar mais 4. E depois, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Vezes 1 continua, menos 4. Vezes menos, mais 4. Certo? Então, com isso, a gente tem que o D de x é igual. O menos 12 com mais 16, então, vai ficar mais 4. 4 menos 2 dá 2. 2 menos 24 dá menos 22. Menos 22 com 4 dá menos 18. Com mais 4, menos 14. Então, ó, esse é o valor do D de x. Menos 14. Ok? Tá. Encontrei o D de x. Agora, eu preciso calcular quem é o D de y. Certo? Então, para calcular o D de y, a gente vai substituir a coluna do y. Então, a primeira coluna do x, que é 1, 2 e 3, continua a mesma. 1, 2 e 3. A segunda coluna, que é do y, que são os coeficientes de y, aqui, ó, 2 menos 3 menos 1, eu vou trocar pelos termos independentes. 4, menos 2 e 8. E a terceira, que é do z, mantém. Menos 1, 1 e 1. Determinante 3 por 3. Para resolver, então, a regrinha é repete as duas primeiras colunas. Então, eu tenho 1, 2, 3, certo isso? Depois, eu tenho o 4, menos 2 e 8. Então, isso aqui seria, então, o determinante. Agora, a diagonal principal é essa aqui, né? Então, ó, diagonal principal. Paralela a ela, eu tenho mais 2 com 3 elementos. Tá aqui. Então, a gente multiplica. Então, nesse caso, fica 1 vezes menos 2, vezes 1, menos 2. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2. Certo? Depois, eu tenho que o 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes 8. Vai ficar, então, o menos 16. Diagonal principal está aqui. Agora, eu vou pegar a diagonal secundária. Então, diagonal secundária, paralelo a ela, tem mais duas diagonais, que eu vou multiplicar por menos, ok? Então, fazendo a diagonal secundária, menos 1 vezes 2, menos vezes menos dá mais 2. 2 vezes 3, 6. Vezes menos, menos 6. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 8, 8. 8 vezes menos, menos 8. Depois, 4 vezes 2 é 8. Vezes 1 é 8. Vezes menos, menos 8. Com isso, eu tenho que o menos 2 com mais 12 vai ficar mais 10. 10 menos 16 dá menos 6. Com menos 6, menos 12. Com menos 8, menos 20. Menos 28. Encontrei, então, esse aqui vai ser o D de Y. Então, vamos falar. D de Y vale menos 28. Ok?
Aqui. Falta encontrar agora quem que é o D de Z. Então, para calcular o D de Z, a gente vai agora calcular. Vou substituir a coluna do Z. Então, mantém a coluna dos coeficientes de x, 1, 2 e 3. Mantém a coluna do y, 2, menos 3, menos 1. Substitui a coluna do z agora pelos termos independentes. Então, substitui por 4, menos 2 e 8. Agora, pessoal, o que vai acontecer? Determinante 3 por 3, mesmo procedimento. Repete as duas primeiras colunas. Então, 1, 2, 3, 2, menos 3, menos 1. Certo isso? Então, diagonal principal. Então, a gente vai multiplicar o resultado por mais. Então, diagonal principal é essa. Paralela a ela, eu tenho mais duas com 3 elementos. A diagonal secundária, que é essa aqui, a gente vai multiplicar os 3 elementos e o resultado multiplica por menos, tá certo? Então, fazendo os cálculos aqui agora, a gente vai ter então que esse D de Z é igual a 1 vezes menos 3, dá menos 3 vezes 8, menos 24. 2 vezes menos 2 dá menos 4, vezes 3, menos 12. 4 vezes 2, 8, vezes menos 1, menos 8. Voltando, 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 12 vezes 3 dá menos 36, certo? Menos 36 vezes menos vai dar mais 36. 1 vezes menos 2 vai ficar menos 2, vezes menos vai ficar mais 2, vezes menos, de novo, volta a ser menos 2. Depois, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32, vezes menos, menos 32. Com isso, eu tenho que o D de Z é igual. Eu tenho que menos 24 com menos 12 dá menos 36. Então, esse menos 36 com mais 36 eu posso cancelar, certo? Sobrou menos 8. Aqui, com menos 2 vai ficar menos 10. Menos 10 com menos 32, então quer dizer vai ficar menos 42. Menos 42. E esse é o valor de D de Z. Então, pessoal, eu encontrei quem que é o D, deu menos 7, D de X, menos 14, D de Y, menos 28, D de Z igual a menos 42. Só que para calcular os valores de X, Y, Z, está faltando calcular o X igual a D de X sobre D, o Y, D de Y sobre D, e Z, D de Z sobre Z. Então, vou precisar apagar aqui. Então, vamos calcular aqui. Ó, com isso, o que acontece aqui? Aqui a gente tinha a regra de Cramer. Vou deixar aqui só o determinante para a gente ver. De acordo com as regras, então, eu tenho que o D de X, no caso, ó, o X, ele vai ser igual a D de X sobre D. Como o D de X vale menos 14, eu tenho que esse número é menos 14 sobre D, que é menos 7. Então, isso vai dar 2. Tenho que o Y é o D de Y sobre D. D de Y está lá, menos 28. Sobre D, que é menos 7. Então, isso vai dar, no caso, 4. E o Z é D de Z sobre D. D de Z é menos 42. Menos 42 para dividir por menos 7, que é o valor de D. Isso vai dar mais 6. Portanto, eu tenho que o X, Y e Z formam a sequência 2, 4
e 6. 2, 4 e 6 representa uma PA, certo? E a resposta seria a letra B. É uma progressão aritmética de razão 2. Então, a resposta é a letra D. Ok, pessoal? Então, ó, gente, não tem segredo. É a mesma coisa do 2 por 2. Primeiro calculei o D, depois o D de X, trocando a coluna dos coeficientes de X pelos termos independentes. D de Y, troca a coluna dos coeficientes do Y pelos termos independentes. E o D de Z, troca a coluna do Z pelos termos independentes. Ok? Pessoal, tem mais um exemplo aqui que vai ser bem tranquilo, bem rápido. Vai ser o 4 que eu vou fazer. Ora, o cara pergunta assim: considere o sistema linear. Determine o valor de K para que o sistema seja possível e determinado. Toda vez que o cara perguntar para você que o sistema tem que ser, pedir que o sistema seja possível e determinado, nós vamos precisar ter que o determinante dos coeficientes precisam ser diferentes de zero, certo? A única coisa que eu preciso fazer é isso. É os coeficientes, determinante dos coeficientes, precisam representar um número diferente de zero. Ok? Então, voltando aqui para o quadro, ó, o sistema que ele forneceu aí, no caso, foi do exemplo 4. O KX, então, KX mais 2Y mais 2Z, isso tem que ser igual a 11. 2x mais y menos z tem que ser igual a 3. 3x mais y mais 2z igual a 10. Como o cara está pedindo que o sistema tem que ser um sistema possível e determinado, isso implica que o determinante dos coeficientes tem que ser diferente de zero. Então, quem que é o determinante dos coeficientes? K, 2, 2, depois 2, 1, menos 1, 3, 1 e 2. Agora, resolve normal. O que a gente faz? Repete as duas primeiras colunas. K2 e 3. 2, 1, 1. 2, 1 e 1. Esse determinante tem que ser diferente de zero. Então, com isso, pessoal, diagonal principal está aqui, paralela a ela, mais duas com 3 elementos. Multiplico o resultado por mais. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o K vezes 1 vezes 2 vai dar 2K. Vou até colocar a resposta aqui na frente para ficar mais fácil. 2K. Depois, 2 vezes menos 1, menos 2, vezes 3, menos 6. Vezes mais, continua menos 6. 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4. Mais 4. Quando eu voltar, eu tenho que multiplicar, então, diagonal secundária e multiplicar o resultado por menos. Então, diagonal secundária são essas três. Essa aqui é a diagonal secundária e as outras duas paralelas a ela. Com isso, eu tenho que o 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, vezes menos, menos 6. K vezes menos 1, menos K, vezes 1, menos K, vezes menos, mais K. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes menos, menos 8. Isso tem que ser diferente de zero. Somando K com mais K, eu tenho 3K, certo? O menos 6 com mais 4 dá menos 2, com menos 6 dá menos 8, menos 8 com menos 8 vai dar menos 16, diferente de zero. Com isso, K tem que ser diferente de 16 terços. Então, gente, se o K é diferente de 16 terços, o sistema vai ser um sistema possível e determinado.
significa que ele vai ter uma única solução, ok? Então, pessoal, por hoje é isso aqui mesmo, tá bom? Estudem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, gente. Até mais.